experiências do Facebook. Então, amados, compartilhem aí o link que você está assistindo agora, para que pessoas venham também ser edificadas. Amém? Vamos para a nossa mensagem abençoada. Como eu disse, o tema da nossa mensagem de hoje é casado com a pessoa errada. E agora? Será que você já ouviu alguém fazer esse comentário? Caramba, será que eu casei com a pessoa certa? Será que essa era a pessoa que eu tinha que estar casado? Mas casou. E agora? Casamento, meus amados, é uma união em que a ideia deveria de ser de uma durabilidade para toda a vida. Pois a palavra de Deus, quando nos casamos, ela diz que é até que a morte nos separe. Quando nos unimos à nossa esposa, você ao seu esposo, naquele momento do sim você recebe esta palavra: e permanecerão juntos até que a morte os separe. E pergunta: você aceita fulano de tal como seu esposo? Você aceita fulana de tal como sua esposa? Não tem mais jeito. Você assinou um contrato vitalício para toda a sua vida. E ao observarmos, meus irmãos, a energia, a emoção, a angústia envolvidas no planejamento de um casamento, é lamentável que não dediquemos o mesmo tempo e esforço ao planejamento do casamento em si. Como assim, meu diabo? Eu casei aí a minha filhona, Sara, e ali eu estava atento a todos os preparativos, a emoção de ir até o altar, o noivo impaciente, e isso em todos os casamentos. É aquela emoção, aquela energia, aquela angústia de ter logo a sua amada ali do seu lado, mas depois que saem dali, passado algum tempo, não se vê mais a dedicação na continuidade do casamento. Nossa vida poderia ser completamente diferente se refletíssemos seriamente sobre as razões pelas quais nos casamos, com quem nos casamos e como evoluirmos para nos tornarmos bons parceiros. Dá para tu entender, meus amados? Dá para tu entender? Reflexão, casamento é reflexão, vida a dois é refletir dia a dia naquilo que pode ser mudado, naquilo que pode ser melhorado, naquilo que eu posso fazer de melhor para melhorar o meu relacionamento, o meu casamento. E não esperar que a minha parceira, a minha esposa venha fazer isso. Tem que começar de mim. Embora esse tipo de reflexão possa levar a alguns compromissos difíceis, também pode prevenir muitos problemas futuros. Compromissos difíceis, como você precisa, nessa evolução, buscar conhecimento. Casou, estagnou ali? Não, meus amados. Você precisa investir no seu casamento. Esposa, você precisa investir no seu casamento. Esposo, você precisa investir no seu casamento. Não deixar com que o seu casamento vire uma monotonia.
é uma dessas duas palavras. Fica estagnado ali. E quando eu digo não é procurar só diversão, é procurar aprender. Casamento é aprendizado todos os dias. É buscar ferramentas, é buscar cursos. Faça cursos de casais. Participe de treinamentos. Participe de encontros de casais. Para que você possa estar buscando, meus amados, conhecer, receber ferramentas para que nos dias difíceis você venha estar sabendo conscientemente como se desvencilhar de tais situações. Porque a vida a dois, ela não é fácil. A vida a dois, ela não é fácil como se imagina. São duas pessoas totalmente diferentes morando debaixo do mesmo teto. Amados, a maioria de nós, mesmo quando questionamos a nossa escolha de parceiro de vida, decidimos, apesar das dúvidas, seguindo até o altar e dizendo sim. Questionou? Acabou. A partir do sim, meus amados, você assinou o seu contrato vitalício. Só lhe resta agora evoluir nesse casamento, evoluir nessa união. Buscar aprender. E a partir dali, nos sentir... quando começa a haver esses questionamentos, será que eu casei com a pessoa certa? Ou às vezes você já tem a certeza, caramba, casei com a pessoa errada. Casei com a pessoa errada. E a partir dali nos sentimos presos. Ou pelo menos é assim que nos vemos, presos. Quando as emoções do dia do casamento se dissipam, aquela alegria, aquela emoção, aquele sentimento, aquela euforia se acaba, somos confrontados, amados, com expectativas que não, expectativas não atendidas, decepções ou aquela sensação de desânimo que não nos leva, que nos leva a questionar. Será mesmo que eu estou casado com a pessoa errada? Aí começa a coçar a cabeça. Será mesmo que eu estou casado com a pessoa errada? Ou será que casei com a pessoa certa? Ou será assim pelo resto da minha vida? Você tem tempo, você tem o namoro, você tem o noivado, todo esse tempo para conhecer um ao outro, para decidir se ele é a pessoa certa, se ela é a pessoa certa, antes de chegar no sim. E muitos se deixam levar pela paixonite, muitos se deixam levar por aquela paixão que cega um ao outro, e não vê que não vê que o candango ele tem um chulé infernal. E não vê que a candanga também trabalha na cozinha cortando cebola e chegou para ele com aquele cheiro ardido de cebola. Você não percebe porque você está apaixonado, amado. Depois do sim não tem como mudar. Você tem que adaptar-se. Analise comigo, meus amados, a partir de agora, sobre alguns motivos pelos quais você se casou.
E eu torço para que você tenha realmente se casado por amor e não por paixão. Porque muitos casamentos hoje em dia estão morrendo, falecendo e muitos indo a divórcio, porque de pelos motivos pelos quais se casaram. Muitos se casaram porque de problemas com os pais. Para se livrarem dos seus pais, para terem uma vida independente, resolveu que teria que casar logo. E aí colocou muitas vezes os bois na frente da carroça. Muitos se casaram porque os pais se divorciaram e não quer ter uma vida conturbada, dividida entre pai, dividida entre a mãe. Casaram-se. Muitos se casaram porque a vida que você vivia começou a desmoronar ao seu redor. Você preferiu casar para ver se arrumava essa bagunça. Muitas vezes você casou porque tinha medo de ficar sozinha ou sozinho. E então, casou. Você se casou desesperado porque queria um salvador humano. Muitas pessoas casam, meus amados, achando que vai encontrar no esposo um pai que há muito tempo não viu, um pai que perdeu há muito tempo, uma mãe. Encontrar na esposa uma mãe que ficou para trás. E muitos não deixam o que é correto. Tem um ditado popular que diz que quem casa quer casa. E a sua casa, meu amado, tem que ser a uma distância de seus pais, ao ponto em que ele não possa, ou eles não possam, ou você mesmo não possa estar todos os dias na casa um do outro, porque vai dar ruim. Você vai chegar em sua casa, não vai encontrar sua esposa na sua casa, mas vai encontrar na casa de sua sogra, dos seus sogros. Você vai querer dar um cheiro quando você chega do trabalho na sua esposa, que você chegou a primeiro lugar, pelo que eu vejo, que você vai entrar é na sua casa. Ah, eu moro no fundo do quintal da minha sogra, do meu sogro. Eu já vivi assim. Primeiro lugar onde eu morei foi colado à casa da minha mãe. Depois fui para a casa dos meus sogros, construí uma casa no fundo da casa dela. E todo dia que eu chegava do trabalho, eu ia direto para minha casa, onde estava minha esposa, na casa da mãe, que era logo na frente, logo do lado, praticamente do lado, 50 metros depois da casa onde eu morava. E aquilo ia tirando, ia acabando, ia minando o nosso relacionamento. Até que um dia quase foi à falência o nosso casamento. Amados, quem casa quer casa, e distante dos seus familiares, ao ponto de que você nem eles possam estar todos os dias, um na casa do outro. Aquela sensação de que todos estão cansados, você casou porque está com aquela sensação, pô, todo mundo casa, menos eu, vou casar. E vários outros motivos. Espero que você não tenha se adequado
a nenhuma dessas situações. Na verdade, amados, não importa por que você se casou. Não importa o motivo pelo qual você se casou. O que importa é que você se casou e o compromisso está selado. É até que a morte os separe. E até que a morte os separe, meus amados, é muito tempo. Por isso, jovem, namore, noive, fique noivo, conheçam um ao outro, para chegar depois do sim dizer que os genes não combinam, para depois do casamento dizer que não deu certo. São duas pessoas totalmente diferentes debaixo do mesmo teto. E vocês vão ter que aprender a conviver juntos. Enfim, você assumiu o compromisso de construir uma vida a dois juntos. Então, o que acontece quando você acorda pela manhã, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte, após o grande dia, questionando se fez a coisa certa? Casei com a pessoa certa? Casei com a pessoa errada, afirmou. Ou pior, sabendo, tendo a certeza de que a escolha que você fez não foi a correta. Amados, Eclesiastes capítulo 3 diz que tem um tempo para tudo. E no casamento você teve tempo para conhecer. Aproveite o tempo de conhecimento para conhecer um ao outro. Porque aquele chulé que você não observou no tempo de namoro, ele vai acompanhar provavelmente quando estiver no casamento. E ali é que você vai enxergar, porque a paixonite acabou. E você vai ter que engolir, você vai ter que se adaptar. Você vai descobrir coisas de um e outro que quando você estava apaixonado não conseguia enxergar. E agora você já assinou o contrato. Amados, mesmo com esse questionamento ou certeza de que casou com a pessoa errada, ou dúvida, casei com a pessoa certa, você não precisa se sentir preso, não precisa prever o divórcio. Não. Esta não é uma questão de um ou outro. Felizmente você não precisa descobrir isso sozinho. Deus promete estar ao nosso lado sempre. A palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 9, vai nos dizer assim, meus amados: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que você andares. Você não está sozinho, meu amado, você simplesmente tem que buscar. Você apenas tem que esforçar-se. Ele está ao seu lado e deseja abençoar o teu casamento. Não importa como você tenha chegado até ele.
até este casamento. Ele também quer que você esteja seguro, anulando quaisquer votos que você tenha feito diante dele ou de qualquer outra pessoa. Se essa é a sua situação, vou lhe mostrar, meus amados. Existem maneiras de honrar o seu compromisso e fazer o seu casamento funcionar. Acreditem, as pessoas podem mudar. Mas Diácono, eu sou casado com um homem que eu conheci, quando nos casamos, eu conheci a Cristo, mas ele não quis me acompanhar, e o homem bebe, o homem é de farra, e eu oro. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. O homem é a mesma coisa. Na época que eu aceitei a Jesus Cristo, eu já estava casado com minha esposa. E quantas foram as vezes que eu ia para a igreja, final de semana, e ela ia para uma festa com uma amiga dela. Amiga, por sinal, que eu confio muito, muito companheira nossa, mas ela ia para a festa e eu ia para a igreja. Quando eu voltava, por volta das 9h30 da igreja, ela ainda não tinha chegado. Eu ficava ali acordado, esperando que ela voltasse. Mas um dia Deus mudou essa situação, porque as pessoas podem mudar, não por si só, mas Deus muda as pessoas. Os relacionamentos podem mudar. Com Deus, meus amados, o impossível se torna possível. Aleluias. Mateus 19, versículo 26, vai nos dizer que para Deus tudo é possível. Em primeiro lugar, meus amados, eu quero te mostrar as 5 coisas que Deus pode fazer em favor do seu casamento. 5 coisas que Deus pode fazer em seu casamento. Deus pode fazer em favor do seu casamento, revelar a verdade sobre o seu casamento. Muitas vezes tendemos a atribuir a outra pessoa, ao nosso cônjuge, a responsabilidade por nos decepcionar, por não ser quem pensávamos que era quando nos casamos, ou por negligenciar nossas necessidades. Pô, fulano, depois que casamos, você mudou. Pô, meu fulano, eu esperava que fosse diferente. Esperava que você fosse fazer aquele arroz delicioso que a minha mãe cozinhava para nós. Ô fulano, eu esperava que você fosse me acompanhar todos os dias para o estádio de futebol, como fazia o meu pai. Amados, não é assim que você vai consertar ou restaurar o seu relacionamento. Não é cobrando do outro que você vai consertar o seu relacionamento. Essa visão pode não refletir a realidade completa. Devemos nos questionar. Você já parou para pensar nisso? A fazer perguntas quando você perceber que algo está errado em seu casamento, que você está mirabolando questionamentos a respeito do seu relacionamento. Comece a se perguntar: que tipo de cônjuge eu sou? Que tipo de marido sou eu? Que tipo de esposa sou eu? Será que já decepcionei meu marido ou a minha esposa?
sou a pessoa que meu cônjuge esperava que eu fosse? Eu o coloco em primeiro lugar? Perguntar para nós mesmos. E Deus vai revelar. Deus vai te revelar, meus amados, a verdade sobre o seu casamento. Infelizmente, quando nos fazemos essas perguntas, nem sempre gostamos das respostas. Portanto, meus amados, é imprescindível, é importantíssimo pedir a Deus que revele a verdade sobre o nosso casamento, bem como as nossas atitudes e os nossos erros. Está dando para entender, meus amados? Porque ninguém melhor do que o autor do casamento para nos revelar a verdade sobre as nossas dificuldades dentro do nosso casamento. Em vez de culparmos o nosso parceiro ou a nossa parceira, questione-se para que Deus venha estar revelando o nosso erro, as nossas decepções, as nossas atitudes, e assim podermos melhorar. Após permitir que Deus transforme o nosso coração e de nosso cônjuge, Deus, ele pode fazer pelo seu casamento, transformar os corações. Deus é hábil, é mestre em transformar corações. Existem momentos, meus amados, em que não importa o que falamos ou o que expressamos, simplesmente não somos ouvidos. E é nesses momentos que devemos orar para que Deus suavize e transforme o coração do nosso cônjuge. É muito ruim, é verdade, quando estamos conversando ou estamos dialogando, discutindo algo sério, muitas vezes dentro da nossa relação, e percebe-se que o outro não está dando a devida atenção. Ou se está ouvindo, estar entrando na conversa, não ouvindo o que o outro está conversando. Então Deus, a partir do seu pedido, ele abrirá os olhos e ouvido dele ou dela para as necessidades um do outro. No entanto, meus amados, muitas das vezes o problema não está no outro, mas em mim. Há dias em que sentimos raiva ou estamos cansados e não desejamos ser bonzinhos e acabamos descontando a raiva no nosso cônjuge. Principalmente quando se chega do trabalho, você se aborreceu com o funcionário, se aborreceu com o patrão, se aborreceu com o ônibus que não andava e você queria chegar mais cedo em casa e acabou chegando mais tarde. Contudo, amado, nesses momentos devemos orar para que Deus nos transforme e nos faça conhecer o nosso erro. Não é abrindo a nossa boca e vomitando tudo em cima do nosso cônjuge. Problemas do trabalho você deixa da porta de sua casa para fora. Problemas de lá de fora você deixa da sua casa para fora. Da porta para dentro você tem uma família. Você tem uma esposa. Provavelmente você tenha filhos. E você precisa ter um bom relacionamento com sua esposa, com seus filhos. Isso nem sempre é fácil. Porém, cada vez que fazemos essa oração, as coisas melhoram.
pedindo a Deus para que abram os nossos olhos, nos mostre os nossos erros, revelem nossas atitudes erradas. E com certeza as coisas vão melhorar, meus amados. Terceira coisa que Deus pode fazer em favor do seu casamento: derramar o seu amor no coração do cônjuge. O amor de Deus, ele é perfeito e é nele que encontramos o refúgio. Nos momentos em que se sentir incapaz de expressar amor o amor que o seu cônjuge merece, recorra a Deus para que derrame o seu amor, que é muito superior ao nosso. O amor de Deus é um amor ágape, o amor que suporta todas as coisas, o amor que suporta todas as dores. É um amor incondicional. Se não buscarmos entronizar dentro de nós esse amor de Deus e vivermos somente com o amor fraterno, o amor conjugal, o casamento não irá prevalecer. O amor eros, o amor sexual. Casamento não é somente sexo, casamento não é somente relação. Casamento, meus amados, é uma vida a dois, onde os dois são diferentes um do outro e precisam aprender um com o outro. Dia 30 agora, se eu não me engano, 30 próximo agora, domingo, estamos fazendo aí 38 anos de casados, eu e a minha esposa. E nesses 38 anos passamos por várias situações difíceis. E foi buscando em Deus, isso eu tenho certeza, que vencemos muitas e muitas dificuldades no nosso casamento. Nosso casamento já foi abaixo, já foi a quase zero, ao ponto de quase nos divorciarmos. Não digo nem nos divorciarmos, porque na época não éramos casados ainda, mas morávamos juntos. Mas quase nos separamos. E foi buscando em Deus que pulamos etapas. Isso há mais ou menos uns 30 anos atrás. Hoje vamos fazer 38 anos juntos. E quero mais uns 30, quem sabe aí, juntos. Eu falei para Deus que eu quero aí viver mais uns 40 anos. E quero estar ali com a minha esposa. E para isso, meus amados, somente buscando em Deus, pedindo para que Deus derrame o seu amor, o amor ágape, em nossas vidas. Deus enxerga o panorama completo, não apenas do nosso casamento, mas também da essência do meu cônjuge. O porquê muitas vezes vemos a situação de um casamento, ou a esposa ver o casamento está passando por uma situação, por um problema difícil, uma situação grave que muitas vezes está quase impossível de se resolver. E um ao outro começa a crivar balas um no outro. E não enxerga o que pode estar por trás da situação. Qual a bagagem... Qual a bagagem que o seu cônjuge traz da sua infância? Qual a bagagem que a sua cônjuge traz da sua
da sua vida passada. O curso para casais traz esse momento onde você se libera, onde você se abre para esses momentos. Muitos casais vêm para um casamento onde foram abusados sexualmente na sua infância. E trazem isso para o casamento e muitas vezes têm dificuldades em se relacionar com seu marido. E o marido não entende porque não conhece. E começa aquela dificuldade, aquela intriga, e se não se conversarem, se não se abrirem um para o outro, meus amados, não vai haver retidão, não vai haver conserto. Conversem um com o outro, discutam um com o outro, abram-se um com o outro. Você escolheu ele para ser seu esposo, você escolheu ela para ser a sua esposa, sua amiga, sua parceira, sua adjunte. Compreenda as necessidades um do outro. Questione o que está acontecendo, questione e procure entender. Deus compreende as necessidades de cuidado e apreço pelo seu casamento. Foi Ele quem estabeleceu a linguagem do amor. Portanto, confie plenamente em Deus para preencher as lacunas quando os seus próprios sentimentos estavam sobrecarregados. Confie em Deus, assim Ele nos ajudará a ver um ao outro sobre uma nova perspectiva, percebendo que o relacionamento não se trata apenas de um sim dos dois, mas de estar presente o cordão de 3 dobras. Você, sua esposa e Jesus Cristo. Jesus Cristo precisa estar dentro do seu casamento. O cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. Jesus entronizado no seu casamento. A quarta coisa que Deus pode fazer em favor do seu casamento: proteger o seu coração. Proteger o seu coração. Amados, viver um relacionamento cheio de altos e baixos é desafiador. As oscilações, que sejam reais ou apenas percebidas, podem levar à exaustão. Quando se tenta manter o relacionamento enquanto se percebe que a outra pessoa perdeu o interesse ou não conhece a necessidade de mudança, experimentamos uma dor intensa, e eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Um relacionamento enquanto se percebe que a outra pessoa perdeu o interesse, e essa pessoa fui eu. Que há mais de 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, vivi com a minha esposa debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama, sem interesse por ela, vivendo como 2 amigos. E hoje, 38 anos vai fazer, Deus mudou da água para o vinho o nosso casamento. Porque Deus pode mudar as situações. Quantas e quantas vezes naqueles dias, naqueles momentos eu dizia: Senhor, eu não quero fazer a minha esposa infeliz. Muda a nossa história, muda a minha vida, muda
esse estado em que eu estou vivendo. Eu clamava, eu chorava, eu implorava a Deus. Hoje eu acho que não conseguimos viver um longe do outro, porque Deus sempre esteve dentro do nosso casamento. É muito ruim, meus amados, muito ruim, quando um casamento, quando é perceptível dentro do casamento que há alguém que não demonstra interesse pelo seu cônjuge, se o homem, se a mulher. Deus é um Deus de paz e reconciliação. Não precisa lutar sozinho, você não precisa lutar sozinho para proteger o seu coração enquanto lida com as feridas causadas pelo seu sentimento, amados. Embora Deus nem sempre nos livra da batalha, Ele é fiel para nos proporcionar paz em meio ao caos. Ele nos dá tranquilidade. Ele nos fala, Ele nos acalma, derramando dentro do nosso coração a certeza de que aquilo vai mudar. Portanto, é necessário pedir a Ele, pedir que nos envolva para manter o nosso coração protegido. Protegido de quê, meus amados? Protegido de quê, diabo? Das setas inflamadas do inimigo, dos conselhos muitas vezes contrários àquilo que você foi buscar conselho no lugar errado. E quantos conselhos você recebe? Ah, fulano, larga fulano, fulano não te merece. Fulano não merece você. Houve uma época na minha vida, já aqui em Niterói, passamos por uma outra situação difícil. Eu quase sempre, quando falo em casamento, eu falo nessa situação. Nel, minha esposa, ela fica, de novo vai contar, vai falar sobre isso. Se for para edificação de vidas, eu vou falar. Onde eu cheguei em casa e minha esposa tinha ido embora. Morávamos em Niterói. Eu cheguei do trabalho, chego em casa, ela tinha ido embora para a Bahia. Alcancei ainda na rodoviária, mas ela prosseguiu. E os conselhos que eu ouvia era: ela foi quem te abandonou, irmão. Deus vai te dar uma outra família. Deus vai te dar uma outra esposa. Mas eu lutei pelo meu casamento. Eu lutei pelo meu casamento e fui afora. Eu fui buscar, eu não deixei acabar. Juntamente com Deus. Passei por lutas, comi o pão que o inimigo amassou quando voltei para a Bahia. Abandonei não, pedi contas do trabalho e fui embora. Passamos dificuldades, tanto eu quanto ela. Até que as dificuldades enfrentadas por nós lá revelou na mente dela que não daria mais. Nosso casamento foi restaurado. Hoje estamos aqui há 27 anos no Rio de Janeiro. Vai fazer 28 anos que estamos no Rio de Janeiro. Porque eu lutei pelo meu casamento. Mas é necessário, meus amados, que peçamos a Ele, para que não sejamos, que o nosso coração não seja afetado por esses conselhos errôneos, conselhos malignos, mas que lutemos. E quando fazemos essa oração, Ele jamais nos decepcionará. Aleluias.
Em quinto lugar, meus amados, o que Deus pode fazer pelo seu casamento? Restaurar a união. Deus é mestre em restaurar casamentos, em restaurar a união. Deus é o único capaz de restaurar um vaso quebrado e fazer um vaso novo. Como disse, já passei por muitas situações confusas. E em todas elas, Deus nunca me decepcionou. No entanto, Ele não assumirá o controle até que eu entregue a Ele o controle da minha situação, os fragmentos quebrados de mim mesmo e do meu casamento, permitindo que Ele fizesse o que fosse necessário. Eu precisei entregar. Você precisa entregar. Deus é capaz de trazer compaixão, perdão, compreensão e até mesmo amor aonde não existir. Ele fez em minha vida e vai fazer na tua também. Eu confio, amados, plenamente que Ele cuida de mim, mais do que qualquer outra pessoa, inclusive do meu cônjuge, inclusive da minha esposa. Ele se importa profundamente com o bem-estar do teu cônjuge, do teu casamento. Ele trabalha pelo nosso sucesso, tanto como indivíduos quanto como casal. Ele nos ama. Ele quer o melhor. Deus pode restaurar um relacionamento que parece errado e consertá-lo. Ei, não existe essa de casei com a pessoa errada. Será que casei com a pessoa errada? Não existe mais isso. Você assinou o contrato e agora você pode ir diretamente àquele ao qual fez o casamento, instituiu o casamento para que ele possa restaurar, para que ele possa consertá-lo. Não importa por qual motivo caminhamos até o altar, se foi por paixão, se foi por o desgosto pelos nossos pais, se foi por medo de ficarmos só, não importa. Ele deseja restaurar o seu relacionamento. A única coisa que você precisa fazer é permitir que ele trabalhe. Precisa deixar de lado as suas inseguranças, as incertezas, as suas impossibilidades e testemunhar o que Deus operará em sua vida, meu amado. Só você. E com muita paciência, um dia você olhará para trás e verá tudo o que Deus realizou. E então dirá: como valeu a pena. Aleluias. Quando eu olho para trás, meus amados, quando eu olho para os meus 38 anos atrás, 37 anos atrás, e lembro de todos os problemas e dificuldades que enfrentamos, eu digo, valeu a pena. Valeu a pena.